Bom dia, cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã abençoada por Deus. Hoje vamos estar lendo Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10 até o versículo 13, cujo título aqui é Jesus come com pecadores. Nos diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E a palavra de Deus nos diz, como Jesus, sendo Jesus, era julgado, E ele veio realmente para salvar, para nos dar a salvação, E as pessoas naquela época, eles julgavam certas pessoas de maneira que eles faziam separação, tipo, aqueles são pecadores, não vamos se misturar com eles. Por exemplo, como há hoje, estou dando um exemplo aqui, prostitutas, ou pessoas que se drogam ou bebem, eles não são diferentes de mim, são seres humanos falhos, pecadores, assim como eu sou, assim como todos nós somos. Mas esse tipo de coisa, além de tantas outras nesta época, faziam essas pessoas se apartarem delas e se achar melhores que elas, Então, se alguém de outros meios, tipo alguém que seja como eles, entre aspas, se começasse a andar com essas pessoas ou até falar com essas pessoas, eles também eram julgados, assim como Jesus teve com essas pessoas, e ele era julgado por isso, Só que Jesus não via dessa forma. Jesus via todo mundo igual, até mesmo eles, porque Jesus sabia que eles também eram falhos, eram pecadores, Só Jesus não pecou. E porque Jesus disse, que veio, que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, aqui ele quis dizer. Porque ele veio, para os pecadores, que somos todos nós, sem exceção. A palavra do Senhor nos diz que ele não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer que ele não escolhe por religião, não escolhe por raça, por cor, não escolhe por idioma, por país, Não, todo ser humano, assim como a palavra do Senhor diz, todo ser humano tem que conhecer a palavra do Senhor, conhecer a Deus. E essa passagem é uma passagem muito boa para a gente refletir como a gente trata os nossos irmãos, Que às vezes a gente esquece do nosso nariz, esquece, do que fazemos na nossa vida e acusamos e apontamos as pessoas ao invés de ajudá-las, Esquecemos que todos somos pecadores, Já nascemos assim, caídos, miseráveis, totalmente, dependentes da graça do Senhor e da misericórdia dele. Não importa quem somos, qual patamar vivemos, o quanto temos na nossa conta, todos somos iguais diante de Deus.
Todos somos, né, pecadores e todos precisamos conhecer a Jesus, né, para que tenhamos salvação e possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas como vamos fazer isso se não amamos o nosso próximo, né, se não buscamos a Deus, se achamos que as pessoas, pelos que elas fazem, elas são piores que nós, né? Quem disse isso? Não tem isso na Bíblia. A palavra do Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. A gente não vê em momento algum Jesus fazer acepção de pessoas. Que quando ele disse isso, que ele veio não para chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Quer dizer toda a humanidade. Vejamos aqui outra passagem em Tiago, capítulo 1, a partir do versos 13, que nos diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse versículo retrata sobre o que buscamos, sobre como somos pecadores também. E às vezes esquecemos da palavra do Senhor. Desobedecemos a Deus e buscamos o pecado por várias e várias horas no nosso dia e não temos tempo para Deus. E depois a gente diz, Senhor, por que isso acontece comigo? Se eu oro, se eu busco, né? Mas a cobiça, né, quando cresce na nossa mente, ela vai para o coração. Do coração ela sai pela boca. A palavra do Senhor nos diz, né, que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. E a partir disso aí, a gente alimenta pessoas, né, com as nossas palavras. E a gente acaba pecando com isso, né? Em roda de fofoca, acusando pessoas, como eu havia dito agora há pouco, pelos que elas fazem, pelo que elas fazem, por como elas são. Ao invés da gente estar orando, a gente está pedindo pela vida dessas pessoas, até mesmo levando a palavra a elas, para que Deus possa fazer a transformação na vida delas, a gente as acusa, aponta o dedo. Eu vivi uma vida totalmente errada no pecado, bebendo, me prostituindo, Vivi ali no pecado da pornografia por muito tempo. E nas drogas, bebida, tentativa de suicídio por inúmeras vezes. E você acha que eu não era mal falado na boca do povo, vivia caindo, machucado. Eu tenho uma cicatriz aqui no pescoço, aqui, ó. Eu levei 8 pontos aqui. Tinha terminado de beber uma garrafa de pinga, quebrei e passei na garganta. Mas graças a Deus, nada de muito grave aconteceu. E eu sempre estava envergonhando não somente a mim, mas a minha família, porque sempre tinha gente me trazendo embora carregado. Então eu era sempre apontado como a ovelha negra da família, entende? E depois que eu aceitei a Jesus e Deus transformou a minha vida, você acha mesmo que eu estou livre dessas acusações? Você acha mesmo que eu estou livre do meu passado? Você acha mesmo que eu estou livre das coisas que as pessoas falam? Olha lá, pagando de santinho. Hoje,
seguindo e servindo a Jesus com muito orgulho, com muita graça que Deus tem me dado para fazer isso. Mas as pessoas continuam te atacando, te caluniando. Mas a palavra do Senhor nos diz para orarmos por estas pessoas, né? Por quem nos calunia, pelas pessoas que nos odeiam, pelas pessoas que nos maldizem, né? Porque julgar é fácil, mas a palavra do Senhor também nos diz: julgai e serão julgados, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Se a gente já peca em pensamento, para que proferir da boca para fora? Para que dar essa brecha para o diabo? Né? Porque é a partir da nossa fala que o diabo entra na nossa vida, colocando setas na nossa mente, tentando trabalhar na nossa mente, mas a liberdade você dá a partir do que você fala. Né? A partir de palavrões, a partir de fofocas, de palavras torpes, né? Que Deus abomina isso. Então, ali, cada coisa que você vai dizendo, né, que não agrada a Deus, você está dando brecha ao diabo, né, e, consequentemente, pecando. E Deus mandou o seu Filho para nos salvar do lago de fogo, né, morreu por nós, pagou preço de sangue com a vida na cruz, né, para que nós tenhamos liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos sim fazer o que queremos, mas a palavra do Senhor também nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Não é porque eu posso, eu vou fazer. A gente, não somente como cristão, mas como ser humano, temos que ter isso em mente. Não é porque eu posso, eu vou fazer. Pensa se vai agradar a Deus o que você faz ou o que você quer fazer. Pensa. Às vezes te agrada, mas não agrada a Deus. Prefira agradar a Deus do que agradar a si mesmo. A palavra do Senhor, muita gente não quer ler a palavra exatamente por isso, porque ela nos exorta, nos ensina, nos conduz como assim viveu Cristo e como Deus quer que nós vivamos, né? Matando a nossa carne e matando o nosso ego, né? Para que Deus viva em nós, para que possamos ser usados pelo Espírito Santo, né? A partir disso. Então, a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Fugir, seja o que for, o que te prende, o que te limita no pecado. Fuja disso. Consagre a tua vida. Você vai ver mudança, você vai ver crescimento, você vai ver a tua espiritualidade crescendo, ficando forte, né? Muitas vezes a gente se abate tanto, mas permanece no erro, né? Não adianta a gente chorar. É a mesma coisa que eu errar, que eu pecar, chorar, arrepender, né? Supostamente para muita gente arrependimento é lágrima. Arrependimento não é lágrima, arrependimento é mudança, né? É isso que Deus quer de nós. Deus só vê que você se arrependeu quando você muda de atitude. Não é quando você dobra o seu joelho e ora, né? E clama: Senhor, me perdoa, não vou fazer mais isso. Mas torna a fazer, né? É mudança. Porque na nossa mente sempre vem, antes da gente cometer o pecado, o Espírito Santo fala com a gente. Ainda que você não seja firme na igreja, não seja firme lendo e orando, né? O Espírito Santo te avisa: poxa, isso não é legal você fazer, isso não vai agradar a Deus, isso é pecado. Entende? A gente tem essa consciência, mas a gente prefere pecar. Isso é preferível, porque o pecado, ele é gostoso, né? Ele é gostoso no início, mas as consequências que são dolorosas, né? Porque a gente acha que nunca vai ter consequência. Mas como a palavra do Senhor nos diz, gera a morte, e a morte espiritual. Não quer dizer que você está pecando, você vai falecer. Mas o teu espírito vai se enfraquecer de tal forma que você vai parar de ter anseio pelas coisas de Deus, você vai parar de buscar a Deus, você vai parar de sentir Deus, né? E não tem morte pior que essa. Você não sentir mais a presença de Deus. Você começar a achar que Deus não está mais na sua vida. Você orar e não ver resposta. Você orar e não ver nada melhorar. Entende?
essa morte é a pior. A palavra de Deus nos diz, né? Não tema um homem que pode tirar a sua vida, mas tema a Deus que pode não somente tirar a sua vida, mas lançar a tua alma no inferno. Ou seja, tema a Deus, tema o seu poder, tema a sua palavra e ande conforme Deus ordena. É melhor temer a Deus, matar a sua carne, né? Mesmo que isso te contrarie, mesmo que isso te machuque agora, mas você viver eternamente na glória com o Senhor, né? Feliz, desfrutando de tudo que Deus deixou para nós lá, do que viver eternamente no lago de fogo, lamentando por não ter ouvido a voz de Deus. Essa é a palavra de hoje que Deus tocou no meu coração. Peço a Deus que te abençoe, que esta palavra possa, tá te fortalecendo, que você possa meditar nesta palavra e que Deus te cubra de bênção, te revista com as armaduras espirituais dele para que você suporte o dia mau e ele venha te cobrir de unção, te cobrir de bênção, te fortalecer em nome de Jesus. Você que está desviado, você que não tem mais força, você que acha que Deus não tem ouvido as suas orações, mas Deus sempre nos vê. Ele somente não nos ouve, como Ele também nos vê. Ele somente tem o seu olhar e a sua mão estendida acima da nossa vida, porque a gente acha que Deus muitas vezes não responde, mas Deus age no silêncio também. A gente tem que saber esperar o tempo dele e continuar perseverando em oração. E um coração quebrantado diante da presença de Deus, ele serve para que você entregue o seu coração, e realmente peça perdão a Deus e tenha arrependimento genuíno sobre os seus pecados, para que você não torne a pecar, Não é normal pecar. Não é porque somos pecadores que é normal pecar. Aquele que segue a palavra de Deus, ele não peca com facilidade, porque ele crê no Deus que serve, e ele serve com amor, com fidelidade, porque Deus é fiel, Deus não falha, Deus não tarda, Deus não mente, e nada foge do controle dele. Mas às vezes a gente deixa que isso fuja do nosso controle, porque a gente não se atenta à palavra do Senhor. E como eu disse, a gente sabe quando a gente comete o pecado, mas a gente busca, porque a gente nunca acha que vai ter consequência, e a gente nunca acha que pode ser agora, pode ser daqui a pouco, que Jesus pode voltar, Aí pode ser tarde. Ou também que a gente possa morrer em qualquer momento, possa ter um ataque cardíaco ou qualquer outra coisa, um acidente, que pode tirar o nosso tempo de estar reconciliando a nossa vida com Deus. Que Deus possa te abençoar e que você veja Deus como a rocha eterna que Ele é, uma rocha firme. Então firma os teus pés na presença do Senhor, que tudo Ele pode fazer, e aquieta o teu coração, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe das tuas lutas, e Deus é contigo. Que Deus te abençoe.